Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o verdadeiro evangelho não está sendo pregado nas sinagogas. E quando eu falo sinagogas, eu falo os templos religiosos evangélicos, católicos e todas as outras denominações. Porque, a princípio, se você segue a Jesus Cristo, você não pode seguir a nenhum outro homem, isso biblicamente falando. O papel do patriarca é designar a sua família à salvação. Então você não pode pegar o papel mais importante que você tem na sua vida e entregar a outro homem. A própria Bíblia nos diz sobre isso. Maldito o homem que confia no próprio homem. Então, você, como patriarca, é o seu dever instituir a sua família à salvação. Não pode ser passado esse dever para outras pessoas. Porém, né, as pessoas começaram a se reunir, começaram a levantar colunas de pedras e começaram a estudar em comunhão juntas. Só que isso levou as pessoas à ruína, está levando as pessoas à ruína. Nós vamos falar do pastor Ezequias, que na verdade não é pastor, pastor somente Jesus Cristo, não existe homem que tenha o direito de ser chamado de pastor, então é basicamente Ezequias, nem senhor ele é, porque para ser senhor tem que ter posses. Então, Ezequias, né, o homem que se intitula de pastor, ele pede desculpas sobre sua profecia e olha só a audácia desse cara. Olha bem a audácia. Me perdoem, Deus mentiu para mim. Meu irmão, o nível de heresia ele está chegando na antiga Babilônia. Vai chegar um momento que Deus ele vai mandar sua cólera de um jeito como nunca houve antes. Olha só, o cara chegar e falar, Deus mentiu para mim, tá de sacanagem, né, meu irmão? Tá de sacanagem. Então, olha só, pastor Ezequias pede desculpas sobre profecia do dia 30 de março, que não aconteceu. O líder religioso perdeu toda a sua credibilidade com os fiéis após profetizar que o anjo da morte iria passar pela terra, ceifando muitas vidas no dia 30 de março. O ato profético do pastor Ezequias acabou deixando muitas pessoas em estado de pânico e com muito medo do que poderia acontecer na terra. Aqui eu preciso dizer uma coisa: eu não gosto de me envolver em tretas na internet, não gosto de me envolver. Mas pior do que o pastor Ezequias é o Romilson, né? Que vem dando profecias aí praticamente há 4 anos, desde que eu conheço, né? Profecias que não acontecem. As pessoas precisam entender que, em primeiro lugar, vem a Bíblia, em segundo lugar, vem o homem. Então, se na Bíblia está dizendo que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, é porque ninguém sabe mesmo. Ai do homem que tentar prever alguma coisa, criar algum escândalo e ele não acontecer. Então, as pessoas elas estão se intitulando com poderes. As pessoas, eu vejo muito isso acontecer, até mesmo no meio físico. Deus vai me levantar. Deus fará com que eu crie igrejas. Ele erguerá a minha vida. As pessoas estão usando o nome de Deus para qualquer futilharia. Não é bem assim. Eu vou explicar por versículos bíblicos que não é bem assim. Agora, a audácia desse cara de dizer me perdoem, Deus mentiu para mim, tá de sacanagem, meu irmão. Né? Aí, realmente, esse é um dos pecados que não são perdoados pelo Criador. Nós vamos ver aqui. Por isso que muitos chegarão no céu e dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não fizemos muitas maravilhas em seu nome? Então o Criador dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, lá dos anjos caídos e das pessoas que pecaram. E, basicamente, esse aqui é um dos maiores pecados que existe. Principalmente quando você estipula para as pessoas que quem errou foi Deus. Né? O orgulho do homem está tão grande que não é ele que está errado, né? Não, é o Criador. É inacreditável, né, meu irmão? Pois bem, olha só, a pessoa que é patriarca, a pessoa que é cristã, a pessoa que segue a Deus, a Jesus Cristo, né? Ela tem que entender o básico. Essa pessoa que é patriarca, ela não pode confiar a salvação sua ou da sua família em homens.
A Bíblia mesmo nos alerta sobre isso. Então, por exemplo, se você pegar aí em Mateus, ok? Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 13, detalha muito bem isso. Olha só. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que isso aqui quer dizer? Em posições de prestígio estão os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos dizem que observais, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles ensinam as pessoas, falam sobre as coisas, sobre o compartilhar dos pães, falam sobre o sacrifício de Jesus, mas eles mesmos não são um exemplo a ser seguido, né? É como o próprio Jesus disse: sepulcros caiados são bonitos por fora e podres e cheios de ossos corrompidos por dentro. E olha só o que ele diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo. Essas pessoas colocam uma carga tão pesada em cima das pessoas, mas tão pesada, e não ajuda nem mesmo as pessoas a carregarem essa carga. Então, por exemplo, o cara me chega e fala que dia 30 de março o anjo da morte vai passar ceifando a vida das pessoas, ele pega uma pedra e coloca nas costas de todo mundo. E não ajuda ninguém a isso, mesmo que errado, né? Você vê que Jesus Cristo já falava disso há 2000 anos atrás. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. É o que esses caras fazem. Adoram ser vistos aí, orando, em posições de destaque. Adoram serem os famosos da vez, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de rabi. Rabi, a tradução correta é mestre, ok? Então, ou como os dias de hoje, pastor. Eles adoram ser chamados de pastor, posições de destaque. Olha bem o que o próprio Deus vivo, que se fez homem para ensinar o caminho, nos disse. Olha bem o que ele disse. Vós, porém, não querais ser chamados de rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo. E todos vós sois irmãos. Então, a ninguém vos chamei de mestre. Porque quem é o mestre de vocês é Jesus, não é o homem. Ele mesmo diz, ó, não se chama de rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo. E a ninguém na terra vos chamei de pai. A palavra pai, em italiano, a tradução é padre. A palavra padre, a tradução dela é pai. Então ninguém na terra vos chamei de padre, tá? E a ninguém na terra vos chamei de pai, porque um só é vosso pai, o que está no céu. Não se deve chamar o homem de mestre e nem de pai ou padre. Nem vos chamei de mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Aqui é pastor, tá? Que são considerados esses mestres momentâneos, né? Então não se chama de rabi, não se chama de padre, não se chama de pastor. Então ninguém, porque um só é vosso mestre, a saber, Cristo. Olha como é que Cristo ele nos ensina isso. Você não pode chamar ninguém. Se você é patriarca, se você segue a Bíblia, você não pode confiar a sua salvação na mão de homens. Infelizmente, se você vai na igreja, a sua chance de ser condenado ao inferno é grande. Você está confiando a sua vida e a sua família a homens. E sempre os homens vão te desapontar. Essa é a verdade. Olha só. Não vos chamei de mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. O maior dentre vós será servo. O homem, ele não foi criado para posição de destaque. A raça humana não foi criada para mandar, ela foi criada para obedecer. Então, a gente tem que abaixar o topete e entender que o Criador é que manda. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que si mesmo se humilhar será exaltado.
Todo aquele que se engrandifica pela obra do Criador é humilhado. E todo aquele que não tem valor sobre as coisas que se faz porque é a vontade do Criador, esse será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falam uma coisa e fazem outra. Tá? Isso é o significado de hipócritas. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar que entrais aos que estão entrando. Ou seja, esses caras não entram no céu e não deixam o próximo entrar. É o que eu sempre falo, meu irmão, olha só meu livro aqui de cabeceira, ó. Olha só, essa Bíblia aqui, eu tenho duas delas. Essa Bíblia aqui, ó, 7 anos que eu tenho essa Bíblia, tá? 7 anos. E aí eu digo para vocês, nenhum homem, você pode confiar em nenhum homem. As pessoas estão perdendo a capacidade de entender sobre as coisas. Então, e isso é a passagem de Mateus 23, capítulo 1, versículo 13. Agora, você acha que o seu pastor vai ler isso aqui para você? Não vai. Outra coisa, olha só. Vou pegar a parte mais importante aqui que ele fala. Olha só. Ele fala isso aqui, ó. Quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será? Né? Aqui você só vai conseguir entender esse versículo com a tradução correta. Né? A palavra Espírito Santo, Ruach Kadosh, né? Em aramaico, na verdade, é Espírito da Verdade. A tradução correta é verdade. Né? É que a verdade viva. É porque, na verdade, não é um espírito, não é um Gasparzinho. É que a verdade, ela é viva, ela é viva. E aí eles falam que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. Mas a tradução correta, talvez nós não entenderíamos completamente, era a plenitude da verdade. Ela é viva, a verdade é viva. Então, olha só, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra a verdade viva não será, ou contra o Espírito da Verdade não será, porém perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra a verdade, não lhe será perdoado nem nesta época, nem no tempo futuro. Então é aquilo que a gente sempre diz. As pessoas falarem, por exemplo, contra o Criador, eu tô puto com o Criador, isso acontece, meu irmão. Agora, você negar a verdade, não, isso não será perdoado. Né? Ou faz aí a árvore boa o fruto bom, ou a árvore má o fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto, raça de víboras. Como podes falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Né? E aí chama de raça de mentirosos. E aqui tem outras traduções ainda, mas eu não vou falar todas elas para não confundir a sua cabeça. Isso tem a ver com outros seres também que tentavam dominar a raça humana. Então, olha só para você ver. E aí, outra coisa, eu cansei de falar isso aqui. Meu irmão, você chega numa igreja evangélica, uma igreja adventista, cara, é um pesadelo. Ter uma mulher, uma missionária. Cara, eu vou falar uma coisa para você. O pior pesadelo, além da igreja evangélica, católica, adventista, tudo está errado. O maior pesadelo é ter uma mulher pregando o evangelho. Porque o próprio Criador designou ao homem, não à mulher, essa tarefa. Aí, por exemplo, eu cansei de ver isso, tá? Pô, a mulher, ela é missionária. O cara é pastor, ou o cara tá trabalhando numa empresa. E aí, basicamente, quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar dos filhos? Aí é o que eu falo, a mulher, o papel da mulher é o resguardo da família. A capacidade da mulher, ela está em educar os seus filhos, preparar os seus filhos e barrar as coisas ruins que vão chegando a seus filhos. Então o papel da mulher, vou te falar bem honestamente, é ter capacidade médica de socorrer os filhos, a capacidade de educar os filhos, é a capacidade de organização da casa. A mulher, ela tem que deixar a casa em ordem. Então as pessoas esquecem disso. Quando você vê uma missionária em algum lugar, uma pastora, meu irmão,
Melhor lhe seria que o diabo lhe ensinasse alguma coisa. Melhor lhe seria. Porque não foi designado a mulher a ensinar coisa alguma. Então, olha bem o que Timóteo fala para você poder entender. Olha bem. Olha só. Semelhante, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e descrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém à mulher que professam servir ao Senhor. A mulher ela tem um propósito, né? A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. E nem que mande na sua vida. É biblicamente falando. Você não pode nem permitir que a mulher mande na sua vida. Se você permitir, você vai ter uma desavença com o Criador. Você não pode nem mesmo permitir. E o próprio Criador mesmo disse em Gênesis que o desejo da mulher será para o homem. Se você pegar Gênesis, a partir do momento que Eva come do fruto proibido, gera aquela conversa entre a serpente, entre Eva, Adão e o Criador, ele mesmo diz que eu multiplicarei a dor sobre o seu ventre para que se sinta dor, e o seu desejo será para o teu marido. Então, você poder entender. Então, o que o Timóteo está falando aqui está de acordo com o Criador. Nem exerça autoridade sobre o homem. Qualquer mulher que exercer autoridade sobre o homem, você está pecando. Não é permitido. A mulher não pode ela não pode exercer nada em cima de você. É muito pelo contrário, é o homem que exerce essa autoridade sobre a mulher. E ponto final. Biblicamente falando, é isso. Aí eu vejo, eu não quero publicar um vídeo aqui, mas eu vi um vídeo do cara com um negócio aqui no pescoço, como se fosse de cachorro, andando agachado e a mulher batendo no cara. Meu irmão, que loucura que é essa? O verdadeiro patriarca, ele segue a Bíblia verdadeiramente. A Bíblia nos ensina que nós temos que exercer autoridade sobre a mulher, não ao contrário. E a mulher não é permitido que lhe ensine. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada dando à luz a filhos. Então, o plano de salvação da mulher, ele é diferente do homem. Coloca na sua cabeça que o plano de salvação do homem e da mulher são planos de salvação diferentes. Desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade com bom senso. Lembra que Timóteo é a nova aliança. Você consegue entender sobre esse assunto? Então, a mulher ela será salva servindo o marido, organizando a casa, educando os filhos. É essa a salvação da mulher, campeão. É garantindo que a próxima geração seja melhor do que a antecessora. O que mais vemos aí é a mulher que pediu um divórcio, separação na primeira oportunidade. Sem a presença de um pai, o filho nasce afeminado. Então, fica a dica para cada um de vocês aí. Fica a dica para cada um de vocês a extrema importância de conhecer a Bíblia. Olha só, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ó. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente o Criador, unicamente o Pai. Então, campeão, não tem essa história de homens darem datas, tipo Romilson dando datas sobre o fim do mundo, pastor Ezequias, na verdade não é pastor, né? Ezequias, fariseu Ezequias dando datas, né, para o fim do mundo, que vai passar um anjo. Não tem, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, tá? É isso que eu falo, se você confia a sua salvação e da sua família a homens, a templos de pedra, você e a sua família irá ser condenado ao inferno. E não é por falta de aviso. E não é por falta de aviso. É só você pega Mateus 23, leia atentamente e você perceberá que é estritamente proibido você colocar alguém no lugar de Cristo. Quem vai salvar, quem vai ressuscitar, quem vai perdoar os seus pecados é Cristo, não é o homem.
Não é o homem. O homem não tem poder de perdoar pecados, o homem não tem poder de ressuscitar ninguém. Se você está instigando essa função ao homem, você vai levar ferro, porque o homem não vai fazer nada por você. Não entram no céu e não deixam o outro entrar. Tá entendendo? E eu nem sou pastor, cara. Eu sou patriarca. Patriarca, eu nem sou pastor. Né? Ah, mas por que você não é pastor? Claro, é uma função ilegítima. Não tem como eu ensinar nada para ninguém, é uma função ilegítima. Tudo que eu tenho que fazer é ensinar a minha família a salvação. É isso. Eu tô tendo que fazer um vídeo aqui para vocês para ver se a galera acorda. Mas eu não sou pastor, longe de ser, nem quero ser. E nem quero ser nada, meu irmão. Não quero ser nada. Não quero ter nenhuma posição de prestígio. O único pastor é Cristo. Tem que colocar isso na sua cabeça. Maldito homem confia no próprio homem. Aí a galera vai lá e designa, né, poder ao homem e a gente acaba vendo isso. Bom, espero que você tenha entendido. O propósito do vídeo de hoje era mostrar para você que templos de pedra e pastor, padre, rabi, essas coisas não são posições posições certeiras ao homem, são posições do Criador. Não cabe ao homem participar dessas posições. Bom, espero que você tenha entendido a proposta do vídeo. Fique na paz.